Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou mostrar um instrumento conhecido como alicate terrômetro. Esse instrumento ele possui algumas limitações na medição de resistência de aterramento. Ele faz a medição da resistência de aterramento do laço entre dois pontos. É um dos métodos de medição de aterramento em laço que a norma recomenda. Então, eu vou mostrar como é esse alicate terrômetro e como ele faz essa medição. Onde vocês podem aplicar? Vocês podem aplicar o alicate terrômetro quando vocês querem conferir se dois pontos estão conectados ou não e medir a resistência de laço entre dois pontos. Existe outro método de medição de aterramento, que é por queda de potencial, né? Esse é um outro método que aplica em qualquer situação. Mas no foco da aula de hoje, eu vou mostrar para você aí o terrômetro digital, que é o alicate terrômetro digital. Veja na sequência. Envolve um circuito fechado, conforme eu vou mostrar na figura abaixo para vocês. Então, veja bem, eu tenho dois eletrodos, né? Eu quero fazer a medição da resistência de aterramento desse sistema. O alicate terrômetro, ele contém uma espira no primário e uma espira N/1 no secundário. E esse terrômetro, ele injeta uma corrente. Para isso, existe a necessidade de ter um laço fechado, ou seja, esse alicate terrômetro ele vai fazer a medição da resistência do laço, da resistência do eletrodo RX mais a resistência do eletrodo RC. Então, ele vai injetar uma força eletromotriz, né, uma tensão. Essa tensão vai gerar no secundário da bobina do alicate terrômetro uma corrente. Eu vou medir essa corrente e vou dividir essa corrente pela tensão eletromotriz no meu secundário do alicate terrômetro. O alicate terrômetro, ele tem essa seguinte configuração, né? Eu vou, com o instrumento alicate terrômetro, eu vou injetar uma tensão, né? Eu tenho uma bobina, como eu tinha comentado, vou aplicar uma tensão. Essa tensão vai induzir no secundário dessa bobina uma corrente. E eu vou ter aqui uma bobina N, né? Com uma bobina M de N espiras, pessoal. Essa bobina M, dentro do instrumento, vai permitir a medição da corrente do circuito. Ok? Então, a soma de Rx mais Rc, olha, Rx mais Rc pode ser obtida pela relação entre a tensão gerada pelo instrumento e a corrente circulante, que é essa corrente I aqui. A tensão gerada pelo instrumento dividido pela corrente I que circula. O que o instrumento vai medir, o que o alicate terrômetro vai medir, é a resistência do laço. A resistência Rx mais a resistência Rc mais a resistência do cabo. Então, é importante observar que o alicate terrômetro necessita de um circuito fechado para efetuar a medição. E a medição efetuada é a resistência do laço. Ok? Então, quando você vai medir dois eletrodos e liga um cabo entre esses dois eletrodos de aterramento, quando você coloca o alicate terrômetro no meio, você vai estar medindo a resistência de laço. Resistência Rx mais Rc mais a resistência do cabo que você colocou ali para efetuar a medição da resistência de aterramento. Obviamente, para você ter a resistência Rx, né, você tem que ter a resistência Rc. Ok? Então, na verdade, o que eu estou medindo é a resistência de laço. Na prática, o que o pessoal faz?
Tem lá um sistema de aterramento, tem 2 eletrodos lá, interligados. Então, ele coloca o alicate terrômetro no meio e mede essa resistência. Essa resistência deve ser menor do que o valor admitido no sistema de aterramento, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, aqui eu tenho o meu alicate terrômetro, ele tem essa configuração. Vou colocar o alicate terrômetro bem aqui, olha. Coloquei o alicate terrômetro nesse eletrodo RX. Esse eletrodo RX ele tem uma resistência RX, que está simbolizada aqui. Insere, né, fechando um laço, insere, eu tenho um amperímetro interno que vai fazer a medição. Aí, o que eu coloquei aqui para vocês? Se o valor de medição obtido nesse laço está menor do que o valor admissível, a gente pode dizer que a resistência de aterramento desses 2 pontos estão aceitáveis, são ou serão aceitáveis. Vamos admitir um exemplo, que nesse laço a resistência de aterramento, né, de cada uma dessas hastes aqui seja 10 ohms. Então, se eu faço a medição aqui de aterramento, é uma medição do laço, deu 5 ohms, significa que a medição está aceitável. Então, lembrando que o terrômetro, o alicate terrômetro, ele faz a medição da resistência do laço, RX mais RC mais a resistência do cabo. Como a resistência é muito pequena, a gente pode desprezar essa resistência do cabo. Bom, ainda continuando o desenho, né, vamos admitir que eu tenho o meu eletrodo RX, meu eletrodo RC. Esse eletrodo RC, eu vou substituir o meu eletrodo RC pelos eletrodos que estão aqui, olha. Está aqui o meu eletrodo RX, vou substituir o eletrodo RC por um eletrodo R1, que está em paralelo com R2, que está em paralelo com Rn-1, em paralelo com Rn, certo? Então, imagina só, substituindo esse RX por vários eletrodos que estão em paralelo. Então, eu vou aplicar uma tensão, uma corrente alternada, né, que é aplicada pelo instrumento, e eu vou estar medindo essa corrente no secundário da bobina. O conjunto de eletrodos R1, R2 e Rn estão substituindo o RC, como eu tinha comentado. Então, esse RC está sendo substituído por esse conjunto aqui. Aí, qual vai ser o circuito elétrico que representa essa situação? O circuito elétrico que vai representar essa situação, como nós estamos medindo aqui, olha, coloquei o alicate terrômetro aqui nesse ponto do eletrodo, eu tenho a tensão E e a resistência RX em série. E uma corrente I que vai circular no meu circuito, que é um circuito em paralelo. Qual vai ser a minha equacionamento? Eu vou ter que a tensão eletromotriz E, que é a tensão elétrica aqui gerada pelo terrômetro, dividido pela corrente, ela é igual a quê? Ela é igual a Rx mais 1 sobre o somatório das resistências, onde K varia de 1 até N, de 1 sobre RK. Se a gente dizer o seguinte, que se 1 sobre RK, se esse termo é muito menor do que Rx, a gente pode dizer que a resistência de Rx é a resistência E dividido por I, que estará mensurada no seu instrumento. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um alicate terrômetro que nós utilizamos para mensurar, né, as resistências de laço, né, de sistemas de aterramento, de para-raio. Esse é um aparelho da Minipa. Aqui ele tem 2 argolinhas, uma argola de 1 ohm e outra argola de 10 ohms, que é a calibração. Quando você liga o instrumento, coloca no meio aqui do alicate terrômetro, você coloca a argolinha de 1 ohm, ele vai medir aqui 1 ohms, né, mostrando se está ou não calibrado.
esse é um instrumento que a gente muito utiliza na IPT Engenharia para fazer a medição, né, a resistência de aterramento de laço. Isso é muito importante. Bom, existem algumas restrições sobre a utilização. Você só pode utilizar esse método, só pode ser aplicado quando existe um circuito fechado. Eu não posso chegar num eletrodo isolado e tentar com um alicate terrômetro fazer uma medição. Eu não vou ter medição. Ele vai apresentar uma resistência infinita, né? Então, o equipamento ele não pode ser aplicado na medição de eletrodo que não formam parte do laço. Então, tem um eletrodo que não forma parte do laço, eu não vou conseguir medir, fazer a medição desse eletrodo. Outro ponto, a resistência de aterramento que fecha o laço, ela deve ser muito menor do que a resistência do aterramento sob medição. Então, se você tem dois eletrodos, não estão interligados, não está fechando um circuito, você quer interligá-los para fazer a medição da resistência do laço, você tem que interligar com um cabo cuja resistência desse cabo tem que ser menor do que a resistência sob medição. A distância entre o aterramento que está sob medição e o ponto mais próximo dos aterramentos que fecham o laço deve ser suficientemente grande para que as zonas de influência não apresentem superposição de valores na medição. No caso de um edifício, isso aqui é muito importante, tá, gente? No caso de um edifício com múltiplas descidas do SPDA, não se pode aplicar o método para determinar a resistência do aterramento do conjunto. Lembrando bem, a resistência que nós medimos é a resistência do laço. Nesse caso de um edifício com múltiplas descidas, não se pode aplicar o método para determinar a resistência de aterramento do conjunto. Por quê? Se o conjunto estiver interconectado em anel, que é a maioria dos SPDA, o aterramento, você pode incorrer no erro de estar medindo a resistência do laço fechado quando se envolve a descida. Então, eu posso aplicar o alicate terrômetro? Posso. Ele é muito interessante para você fazer a medição entre duas descidas, né? Vai lá, bota o alicate numa posição intermediária entre as duas descidas, e você vai estar medindo não a resistência de aterramento, pessoal, a resistência do laço, que ela deve ser muito menor do que a resistência admitida. Então, quando a gente tem um SPDA estrutural, para fazer a medição do SPDA estrutural, a medição da resistência de aterramento, a gente deve utilizar não o alicate terrômetro, e sim um ohmímetro. Porém, o alicate terrômetro permite você ter uma noção da aferição daquela resistência de aterramento. Você tem uma ideia. Não é? Se você coloca lá, entre duas descidas de um SPDA estrutural, quando você coloca o alicate terrômetro entre essas descidas e dá um valor de 5 ohms, 2 ohms, significa que tem problema ali, tá? Mas para identificar o problema exato, né, você tem que utilizar um ohmímetro, injetando uma corrente, como foi explicado na medição de resistência de aterramento do SPDA estrutural. Mas o alicate terrômetro, ele ajuda muito no processo de manutenção e na identificação de ruptura de laço, né? Ou seja, laço com resistência acima do admitido. Bom, pessoal, todas essas informações, elas foram obtidas da bibliografia da NBR 15749, que é a NBR de medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento. A edição dessa norma é a edição de 2009. Pois bem, gente, assim a gente encerra mais uma aula, a última aula de medição de resistência de aterramento. Tivemos uma aula de medição de resistência de aterramento de SPDA estrutural,
depois o método de queda de potencial e agora a utilização do alicate terrômetro. Um abraço a todos.